Bem-vindo e bem-vinda ao podcast do 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres pela Equidade de Gênero e pelo Combate à Discriminação. Meu nome é Paula, sou professora de Filosofia aqui do IFPB, membro do COPEVIM, que é o Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E eu vou conversar um pouco com duas mulheres companheiras de luta do COPEVIM, a Thalita Bailão, técnica do Laboratório de Biologia, servidora da instituição há mais de 10 anos, participou do NUCA, o Núcleo de Combate ao Assédio, e hoje ela é coordenadora do COPEVIM, sempre empenhada em ajudar mulheres a lidarem com situações de assédio. E vou falar também com a professora de filosofia do nosso campus, a professora Sayonara Leandro, que além da formação em filosofia, tem formação em história e sociologia e é estudiosa das relações de gênero, sempre investigando o lugar da mulher na sociedade ao longo do tempo. Essa edição é oferecida pelo IFPB. O assunto de hoje, amizade entre mulheres é luta política, sugere já nesse título aí uma associação política, baseada no respeito, no diálogo e na compreensão, que são indispensáveis para que a política aconteça. Então vale aqui lembrar da Hannah Arendt, uma filósofa alemã de origem judaica, uma das pensadoras mais influentes do século XX, que tem uma definição de amizade associada à política. Para Hannah Arendt, para essa pensadora, o mundo comum, o mundo partilhado, aproxima as pessoas que são diferentes. E essa aproximação permite que a gente veja as coisas também da perspectiva do outro, e não somente da nossa, coisa que é importantíssima para a democracia. E a gente está falando da associação política entre mulheres, da amizade entre mulheres como luta política. Então, a gente quer chamar a atenção para essa luta pelo reconhecimento das mulheres dentro das instituições públicas, não apenas servindo aos interesses do patriarcado, mas criando outras maneiras de viver o espaço público. Quanto mais desaparece o espaço político, o espaço da diferença, mais o patriarcado se afirma. E a gente precisa resistir. Então, eu começo perguntando aqui para a Thalita e para a Sayonara o que a gente pode compreender por amizade feminina, por esse termo mais utilizado, né, recentemente, sororidade. Né? Peço para que cada uma fale um pouquinho para a gente sobre esses aspectos. Bom dia, eu gostaria de agradecer a participação, né? Fico muito feliz pelo convite de poder participar de um debate tão enriquecedor quanto esse. Paula, muito obrigada pela apresentação de um podcast tão importante para a nossa instituição e principalmente para trazer aqui os debates que a gente tanto discute, né, lá na COPEVIM. É muito importante para a gente poder divulgar o papel que a gente acaba trazendo de acordo com essa luta, né? Então, eu acho bem interessante a gente pensar que, por exemplo, uma palavra tão genérica, vamos dizer assim, como a palavra amizade, ela precisa ser ressignificada quando a gente pensa no papel da mulher na sociedade. Então, a gente precisa, primeira coisa, tirar essa palavra do lugar comum em que ela reside, né, a amizade, que ela é muito promovida lá pelos meados do século XVIII, em conjunto com o amor romântico. Então, a gente tem aí uma noção de amizade. Não quero dizer que a amizade surgiu aí, tá, gente? Não significa isso de forma alguma. Mas a forma como a gente compreende a noção de amizade hoje está muito atrelada a essa relação de amor, de afeto, né, de partilha entre os pares. Então, a minha amiga, o meu amigo, de uma forma geral, é aquele que transborda através, né, transmite um certo afeto, uma relação amorosa, né, em conjunto com essa relação de amizade. E a gente precisa pensar e ressignificar essa palavra para o mundo feminino, pensando que a amizade para as mulheres, elas precisam se conectar a partir desse ato político. Então, a amizade ela está para além dos afetos e ela precisa ser pensada a partir dessa ideia de resistência mesmo, né, em que as mulheres se conectam para poder se unir e lutar dentro de uma sociedade extremamente patriarcalista, né, misógina, e
dentro dessa perspectiva, a gente poder pensar a amizade como algo, como uma atitude mesmo, como uma ação política, que vai mesmo além dos afetos, e para a gente não restringir, a gente poder ampliar cada vez mais as nossas conexões femininas, que é muito importante. Aliás, é bem interessante a gente pensar também uma questão. Os homens, ao longo da história, eles foram sempre incentivados a se comunicarem no social, né, a se socializarem entre si. Nós mulheres fomos, ao longo da história, ao contrário disso, enclausuradas no âmbito doméstico e isoladas das conexões, né, femininas, das possibilidades de estabelecer uma relação de amizade. Então, hoje, essa relação ela serve ao patriarcado, né? Porque a gente parece ter uma fragilidade muito grande de conexão feminina, porque Sim, a gente verdade. não foi historicamente ensinada a perceber como que essa conexão pode se dar além dos afetos, né? É. E a sororidade, que também é um termo que foi colocado aí na fala da Paula, é bem importante também a gente pensar, porque eu já vi homens falando, ai, eu quero ter sororidade com as mulheres, né? E Como se nem isso sabe às vezes o que é, né? Uma representasse. sororidade. Justamente, Thalita, como se isso representasse respeito, né? Aham, Na relação, é como se fosse sinônimo de de respeito, respeito, e eles é. não sabem sequer o que é que significa sororidade. Sim, E aí a gente precisa também demarcar esse lugar aqui dessa palavra, desse termo, como uma ação política, porque a sororidade ela é a conexão existente apenas entre mulheres para, eu diria, a autoproteção, né? Para que a sim. gente possa se defender, para que a gente possa se conectar cada vez mais e criar esse elo político feminino que é muito importante para que a gente possa seguir na luta. Isso, Maravilha. E aí, exatamente. Thalita? Eu vou, assim, muito em encontro, né, nessa fala de Sayonara e trazendo Bell Hooks, que eu acho que a gente vai falar muito de Bell Hooks aqui, um livro que ela fala assim, o nome do livro é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E ela fala que o amor, ele não é um sentimento. A nossa sociedade, ela entende que o amor é um sentimento, algo que a gente deve sentir. E ela fala que, na verdade, o amor, ele é ação. Então, a gente tem que agir, né? Não apenas sentir, porque se a gente for esperar sentir, a gente não vai conseguir sentir amor por todo mundo. Quando a gente fala sobre essa questão de amizade, de vínculos femininos, não significa, como Sayonara já falou, algo exclusivo dos nossos pares, mas é algo que a gente vai trazer para a nossa realidade. E aí, como a gente traz para a nossa realidade? Através da sororidade. Né? E sororidade é o quê? É você ter empatia, porque você sabe que aquela mulher como você sofre violência no trânsito, sofre violência na escola, assédio moral, assédio sexual. Então, por saber disso, por ser mulher, por se conectar a essa dor, a gente coloca em ação nosso campo político, né, de agir, de combater contra a violência, contra o machismo. Então, trazendo essa visão sobre essa amizade, pode ser sim, obviamente, estabelecida entre os pares, entre o afeto, entre aquelas pessoas que a gente gosta, mas a gente está aqui, eu acho que para estender, né, para além, para poder falar que a amizade ela amplia, né, é um vínculo feminino e é o amor em ação, né? E o amor em ação, como o Bell Hooks falou, ele não é restritivo, ele é amplo. Então, Sim. é Eu isso. vou pegar o gancho aqui, então, para perguntar para vocês se vocês acham que as mulheres compreendem, né, dentro de uma instituição pública, por exemplo, né, se as mulheres compreendem a importância dessa ação entre mulheres, dessa associação entre as mulheres, para construir uma frente de resistência e construção com Olha, bases institucionais, né, diferentes do patriarcado. eu acho assim que está se construindo, né? Acho que os movimentos sociais, o movimento feminista, ele traz, né, para a sociedade essa reflexão, como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, a gente está aqui também, inclusive, querendo trabalhar para ajudar, para fazer parte dessa elevação de consciência. Mas eu acho que não necessariamente. Por quê? Porque a gente vive também, e eu falo isso para a gente, nós temos uma estrutura machista dentro de nós, por mais que a gente está aqui se desconstruindo, né, como a gente fala, mas nós temos nossa estrutura machista, nós temos a nossa estrutura do patriarcado, e ela vai sendo desconstruída aos poucos. E aí, quando eu trago para a nossa realidade aqui no campus, a gente percebe, sim, que ainda existe uma resistência muito grande a
vínculos femininos. E isso não se reflete apenas aqui, né? Mas lógico que a gente vai falar aqui das nossas servidoras, das alunas, né? Das terceirizadas, né? Existe uma chamada rivalidade, às vezes, feminina, que isso é o quê? Alimentado pelo patriarcado. A mulher tem que competir entre ela, né? Entre elas, aliás, como se fosse o tempo todo a gente ficar disputando espaço para poder, e muitas vezes, estar assim, né? Sendo melhor vista pelos homens, né? Então, eu acho que ainda estamos nesse processo, mas, assim, tem uma frase que eu gosto sempre de falar nessas horas, assim, né? Que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, assim, a gente estamos caminhando, né? E eu acho que esse caminho a gente não pode parar, não, eu vejo que não estamos recuando, não estamos deixando de caminhar. A passos lentos, às vezes um pouco mais avançado, mas estamos caminhando para isso. Eu acho que eu gostaria de acrescentar o que Thalita está falando, porque é bem interessante perceber de forma como que o patriarcado ele age de forma também, não só barulhenta, mas também sorrateira e silenciosa. Muito demais. E aí produz uma falsa impressão na gente de que nós, mulheres, alcançamos um patamar, né, de respeitabilidade, Sim. de conquistas, mas nós temos muito ainda o que conquistar. E aí, quando a gente fala no âmbito institucional, no âmbito do trabalho, eu fico pensando que há uma desconexão muito grande em relação aos vínculos femininos, porque isso também é produzido justamente por essa estrutura patriarcal. Nós somos aquelas pessoas, né, na sociedade que mais exercemos o papel do cuidado. Sim. Então, nos resta muito pouco Verdade. tempo para cuidarmos de si, né, de nós mesmas, e cuidarmos umas das outras. Percebermos o que a outra está passando. Às vezes é uma colega que está passando por uma situação de assédio, por uma situação grave de violência, né? Isso também tem que ser dito. Mas a gente não consegue perceber ou ter tempo para parar, conversar, sentir e poder acolher essa colega de trabalho. Porque o patriarcado produz justamente esse silenciamento que a gente não consegue perceber. A gente acha que a gente tem voz, mas quando a gente não para ter tempo, eu gosto muito de recordar algumas experiências da minha época de infância, que é o seguinte: hoje, por exemplo, um dos grandes pesos que a gente tem no papel da mulher é a maternidade. É verdade. Porque a maternidade é associada a toda a dinâmica de vida que a gente hoje, mulher, conseguimos conquistar, como trabalho, intelectualidade, né, produção acadêmica e tantas outras coisas, ela acaba sucumbindo a gente, né? E eu lembro que quando eu era criança, a gente brincava na rua e havia uma maternidade compartilhada. Essa palavra, ela soa de forma tão romântica no meu ouvido, porque a maternidade compartilhada é a questão mais subversiva que uma mulher pode ter, umas com as outras. Porque a maternidade pesa menos. E hoje, na situação em que a gente vive, mas aí voltando um pouco para a minha situação lá quando eu era criança, a gente brincava na rua, se sujava, suava e se emporcalhava inteiro. Mas aí a gente ia lanchar na casa de um vizinho, porque a mãe do vizinho chamava a gente para lanchar. Ali mesmo a mãe do vizinho dava banho na gente, punha a roupa do vizinho na gente. Eu lembro também, E a gente, justamente, né, Thalita? E a gente ia para casa, levava aquela roupa, a mãe da gente lavava aquela roupa, devolvia aquela roupa, e o mesmo acontecia na casa da gente em relação àquelas crianças vizinhas. Tempos bons. Então, essa maternidade compartilhada hoje a gente não tem mais, porque a gente está cada vez mais conquistando novos espaços, e isso é maravilhoso, né? Sim. Ao passo que também Verdade. a gente não tem tido mais parcerias, né? Então, institucionalmente falando, quantas de nós, e aí eu deixo uma reflexão mesmo, quantas de nós a gente para realmente para percebermos o espaço feminino, a necessidade feminina uma das outras aqui dentro do campus, conversar, dialogar. Por quê? Não é que a gente não queira, não é que a gente não necessite, é que há um patriarcado, né, nas bases desse sistema
latente que nos impossibilita, porque nos disseram que a gente precisava conquistar e a gente conquistou. Isso, E maravilha que a gente conquistou, porque senão a gente não estaria aqui. Eu vi uma frase, só, desculpa interromper, uma frase que no Instagram, né, falando assim, que se você coloca a mulher para trabalhar fora de casa, para dizer que ela está sendo empoderada, e quando ela tem que retornar, ela tem que cuidar sozinha dos filhos, sozinha da casa, gerenciar tudo, ela não está sendo empoderada. Ela, na verdade, ela está sendo explorada. Então, a Silvia Federici, filósofa italiana, ela vai falar no Ponto Zero da Revolução, que é um texto fantástico dela. Ela fala o seguinte: nos deram a creche, nos possibilitaram ter uma rede de apoio que é prestada por serviços, mas não é efetivamente rede de apoio. Não. Mas tudo isso para nos dar a falsa impressão de que a gente teria tempo livre. Mas o tempo total. livre que a gente tem é o tempo livre para trabalhar mais. É. Então a gente nunca tem efetivamente tempo livre, né? E a gente tem cada vez mais nos isolado, E aí tem uma coisa, sabe, Paula, que é bem interessante a gente pensar também, é que a gente hoje, uma coisa muito específica do momento que a gente vive, a gente tem a falsa impressão de conexão com as outras por causa das redes sociais. Então, como a gente acompanha de forma falsa a vida das do amigas, outro, curtindo ali. a gente segue, sabe a roupa que veste, sabe que foi numa festa, que comeu tal comida, porque determinadas pessoas postam um pouco mais sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. A gente tem a falsa impressão de que a gente faz parte daquela vida, mas a gente não está fazendo parte, efetivamente, né? Isso. E isso dificulta um pouco, essa falta de tempo, né? Dificulta um pouco, bastante, as articulações políticas, que seriam uma alternativa, né? Uma alternativa à ocupação dos espaços públicos institucionais, né? Então a gente vê que majoritariamente quem faz política dentro do campo são os homens. Exatamente. E quando as mulheres se lançam, muitas vezes elas se lançam atendendo aos desígnios do patriarcado. Elas não estão promovendo um novo debate, um campo de crítica, porque a crítica é a nossa forma de criar, né? Então, assim, não estão promovendo isso, mas estão seguindo os passos já abertos pelo patriarcado. Esse é um ponto que a gente também tem que, né, continuar, e que vai dar o gancho para o nosso bloco 2 de perguntas, que é o seguinte: Thalita e Sayonara, Sayonara e Thalita. Como é que a gente pode ressignificar a participação feminina dentro do campus? Que é isso que realmente essa falta de espaço feminino, né? Sim. Nas decisões políticas, nos grêmios, e aí longe, diferente, né, dessa mimetização do universo masculino. O que vocês dizem? Tá, Paula, assim, primeira coisa, a pergunta é como a gente pode ressignificar essa participação política da gente aqui dentro do campus, né, na instituição, né, no ambiente de trabalho. Primeira coisa é união. A gente não tem como ressignificar isso se a gente não se unir, se a gente não criar espaços de diálogo, se a gente não realmente fortalecer esses vínculos de feminilidade, de mulheridade, de corporeidade, de gênero dentro da instituição. Como que a gente pode pensar as nossas participações femininas aqui dentro do campus em termos de gestão, em termos de representação dentro do campus, quando a gente tem verdadeiros empecilhos, né, que são formados pelo patriarcado e muito bem acomodados no papel do masculino aqui dentro da instituição. Isso. Quando a gente fala exatamente, né, pegando esse gancho que a Sayonara falou, como é que a gente enfrenta, né? Dentro do Copevin existe um setor chamado setor de enfrentamento, porque ele não vai ficar apenas na parte educativa. Temos o setor educativo, né, que é prevenção, para trabalhar essas questões de assédio. Eu estou trazendo essa questão baseada agora no assédio, né? Então temos a parte preventiva, que é a parte que vai falar sobre educação, conscientização, explicar o que é o que não é assédio. Mas para não ficar só na panfletagem, para não dizer, isso é machismo. Não, mas trazermos também para a nossa realidade, para a prática. Como a gente efetua isso na prática? No enfrentamento. E o enfrentamento é o quê? A pessoa ouviu, a pessoa foi chamada, foi alertada, não teve nada, então vamos, infelizmente ou felizmente, trazer para outras instâncias, para que as outras instâncias consigam dirimir e a gente consiga colocar em xeque que essas práticas elas não são mais aceitáveis. E assim a gente vai recriando novos modelos, novos processos, uma cultura, falando em termos de instituição, uma cultura organizacional que não é baseado no machismo, porque é
o exemplo de Sayonara foi perfeito. Porque, assim, quando uma mulher começa a se destacar, o que é que acontece? Né? Quando uma mulher, muitas vezes, ela começa a se destacar, ela vai ser o quê? Vai ser muito apontada, vai ser questionada. Ela não tem o mesmo tempo de preparo, por exemplo. Eu fiz parte da gestão do sindicato, não tem o mesmo preparo, às vezes, de ficar falando constantemente no microfone. Eu não gosto de falar no microfone, mas os homens, eles habitualmente já nascem muito assim, que já estão na política falando no microfone. As mulheres não têm esse espaço. Então, quando elas começam a ocupar esse espaço, elas têm que se esforçar muito mais, porque elas nem estão preparadas, e não é que elas não são qualificadas, mas não são preparadas, e muitas vezes elas vão ser questionadas, porque elas também não têm o mesmo tempo, porque elas já têm que sair dali daquele espaço e fazer o almoço, pegar um menino, e os homens não têm esse espaço, né, Sayonara? Então, Thalita, aí para finalizar, aí você fala, a mulher que tem que sair, fazer o almoço, pegar o menino, né? essas Já está questões apressada, todas. cunhada. E vendo essas práticas, assim, falsas práticas de equidade de gênero dentro dessas instituições, a gente formulou lá uma minuta que era justamente para trabalhar a readequação do horário para mulheres que estavam em condição de cuidado. Veja, o cuidado é, no geral, destinado, né, quase como uma natureza, que não é cultural, a gente sabe, mas é quase como uma natureza à mulher. Então, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que cuida do pai doente, da mãe doente, de um irmão doente. E aí a gente fez o quê? A gente organizou uma minuta para poder readequar a carga, não a carga horária, mas o horário das mulheres que estavam em condições de cuidado. E não só das docentes, mas também das técnicas. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Uma mãe que é mãe solo e tem que deixar o filho às 7 horas da manhã na creche. Mas ela tem aula às 7 da manhã aqui. O que ela faz? Coitada. Qual pai que efetivamente passa por isso? Raríssimos. Né? Não é a grande maioria. Então, veja, esse é um exemplo do que a gente precisa pensar. O que a mulher faz, exerce, para além da instituição? Ou seja, tem que ser aplicadas as leis, tem que ser aplicadas para ser efetivado na prática. Não adianta ficar só na conversa. Precisamos criar, enfrentar. E um ponto importante aí é que realmente o patriarcado produz uma sensação de insegurança na mulher, né? Ela não fala tão bem ao microfone, ela não se expressa publicamente como um homem, que é uma cultura, né? Uma cultura machista que introjeta, né? Isso está sendo incorporado pelas mulheres há séculos, né? De que o lugar dela não são os espaços públicos. Então, essa ressignificação é realmente muito importante. E aí, a segunda pergunta que eu faço para vocês é sobre a nossa comemoração do 8 de março na instituição. Como é que vocês acham que é possível essa ressignificação, tirando a mulher desse papel de aquela que tem que ser homenageada meramente, né? Quer dizer, tem uma outra questão aí no 8 de março, não tem? Né? Falem pra gente um pouquinho, Sayonara. Com certeza. Não, eu acho que assim, se a gente fosse falar só disso, eu acho que seria um podcast inteiro, né? A gente sempre bate nessa tecla no Cooperville. Quando a gente estava estudando, né, montando o roteiro, a gente falou muito nisso e se a gente deixasse, não ia terminar o roteiro. Então, assim, o 8 de março, ele é muito, culturalmente, é dado a flor para a mulher, é dado chocolate, é dado as sessões, né, de cuidado físico, né, o que reforça muito o quê? O estereótipo, que a mulher tem que estar bela, a mulher tem que estar arrumada. Que ela é frágil. Que é frágil. E o estereótipo, que eu vou dizer, o estereótipo dessa feminilidade, né, então a mulher ela tem que ser sempre feminina, tem que estar sempre bem, não somos contra isso, mas assim, reforçar que isso é ser mulher, é que é o problema, porque existem várias formas, né, de se expressar ser mulher, né? E para além dessa parte da estética, que é importante, a gente não nega, mas não ficar nisso. Então, assim, nos espaços, tanto das instituições públicas, tanto das instituições privadas, é reforçado sempre essa parte. Muito da estética, muito de dar florzinha, né, no sentido, assim, de querer falar assim, olha, nós estamos dando flores para vocês, porque vocês são femininas, porque isso reforça o romantismo, né? E aí, minha gente, esquece que a gente está sendo assediada, esquece que os números aí de mulheres sendo
violentadas dentro e fora de casa. Esquece, como se não existisse. Esquece que muitas vezes, quando a mulher começa a falar numa reunião, ela é constantemente interrompida por homens, inclusive nenhuma mulher se cala porque fica com nenhuma mulher se manifesta porque fica com vergonha. Tem uma visão tão especial de homens que são assim, e às vezes quando a mulher está naquela mesma condição, não tem aquela visão aflorada. Então eu acho que o 8 de março e o Copevin, ele tem essa importante missão, viu, minha gente? Essa importante missão e essa importante tarefa da gente ressignificar. Pode sim, a gente quer receber flores, mas não só receber flores. Nós queremos, além de tudo, o respeito e que essas práticas que a gente já conversou e estamos conversando, elas sejam efetivadas. Para aí sim, a gente estar num espaço mais confortável, num espaço que a gente não tenha que lutar o tempo todo pela nossa sobrevivência. Perfeito, Thalita. Eu acho que mais do que uma missão é efetivamente um desafio. É um desafio. É um desafio e Muito. daqueles grandiosos, porque a gente precisa, sobretudo, convencer a nós A mulheres, nós mulheres. todas as nossas companheiras, de que o 8 de março não é dia de estar recebendo perfuminho, florezinhas, chocolatezinho. Não que não seja bom receber, A gente obviamente quer é poder gostoso, receber. é bom. Pode ficar para o 9 de março, né? Pode ficar de novo, 7 de março, que antecede, A gente enfim. quer. A gente quer, Receber cuidado sim, também é isso, mas não só É isso. muito bom. Isso, na verdade, é uma expressão de gentileza, de cuidado também, que Sim. isso independe do gênero, Sim, né? Isso com também, a certeza. gente também deve fazer isso Isso, com relação ao homem. Mas a grande questão é o seguinte: a gente precisa convencer as mulheres de que a gente precisa lutar. Porque a gente também precisa convencer os homens de que a gente deve lutar. Mas convencer as mulheres de que a gente precisa lutar, esse é um grande desafio, efetivamente. Eu vou contar agora mais uma experiência. Me Conta. parece que eu estou aqui para contar experiências Mas hoje. é isso mesmo, a parte boa é essa. Depoimentos. As histórias. Eu fui convidada uma vez para dar uma palestra no dia 8 de março. Foi em 2018. E eu estava em sala de aula, uma colega de trabalho chegou, bateu na porta e eu saí lá e ela falou: olha, porque você fala muito bem, eu gostaria que você pudesse dar uma fala no dia 8 de março e tal. Então chegou me elogiando para então me convidar. E eu fiquei muito feliz com aquele convite, porque falar sobre mulher, falar sobre gênero é algo que realmente me estimula. No entanto, ela encerrou a fala dela dizendo assim: aí você vem assim, bonitinha de vestido. Então, veja, onde reside o machismo? Onde reside o patriarcado? Onde que ele está alocado? Quando eu iniciei minha fala falando que ele é sorrateiro e silencioso, é porque ele está entre nós. Está entre nós. Então, as mulheres também representam esse machismo de uma forma ainda mais perversa, porque a gente não consegue imaginar, esperar que venha de uma mulher uma atitude que criva o corpo da gente de significados tão perversos quanto esse. E quem me conhece sabe que tem dias que eu tô mega maquiada, bonita, dentro do padrão que é esperado e estereotipado, mas tem dias que tô super largada, entendeu? Porque eu acho que ser mulher e estar como sujeito no mundo, e não é só uma questão de mulher, é você se sentir bem conforme o dia que você está. Sim. Então, você tem dia que quer se produzir muito, se produza, seja linda e maravilhosa. Tem dia que você quer estar mais à vontade, também seja linda e maravilhosa assim, despojada. E ser respeitada por justamente. Isso, né? Mas o seu corpo, o corpo da mulher, ele é crivado de significados. E a primeira pergunta que me veio na cabeça naquele dia, além de ter muita raiva, foi: quantos dos meus colegas homens, ao serem convidados para uma palestra, é imposto sobre ele um significado como esse? Uma imposição de uma roupa específica para que ele possa apresentar a palestra. Pois bem, eu fui para casa e eu realmente separei um vestido para apresentar essa palestra. E eu escrevi um texto assim que foi feito com um útero. Para ser do dia 8 de março, ele foi feito com um órgão que nos pertence. Veio do útero. E aí eu escrevi, inclusive, ele foi publicado depois numa revista. Foi aquele que você leu? Mas aquilo ali é Revisado, revisado.
E Inevitável. assim, foi impactante, porque realmente eu estava lendo aquele texto para aquela colega de trabalho em específico, porque eu precisava desconstruir nela aquele Sim, monstro do machismo que existia dentro dela. sim, Então, o dia 8 de março, ele é justamente isso. A gente precisa mostrar que a gente está na luta, que a gente está aqui para Isso. resistir, isso. né? E que ninguém está aqui apenas, apesar de que também a gente gosta, para receber flor, para receber poesia, para mostrar que é essa mulher cândida, recatada, bela e do lar. Não. E também, por outro lado, a gente também precisa quebrar com um outro estereótipo bem presente na sociedade da gente, que é essa ideia também de supermulher. Isso, não. Também nós não Já tô queremos ser, cansada só de pensar nisso. nós não queremos ser essa santinha, essa santificação cândida dessa mulher, né? Bela, recatada e do lar, mas ao passo também que a gente também não quer ser essa super mulher que é inserido sobre a gente uma cobrança extraordinária que os homens não Não passam por passa, esse né? crivo, Que né? foi até o que a gente falou no início, né? Assim, que a gente já está tão atarefada, foi colocar tanta tarefa, e muitas vezes reforçado isso, né? Mulher empoderada é isso, dá conta de tudo, é da luta. Gente, a gente é da luta, mas eu também não quero ser só da luta, não, viu? Gente, maravilhoso. Isso aqui podia ficar, né, Muitas o dia horas aqui. inteirinho. Mas eu vou fazer uma provocação a partir também da fala que vocês trazem agora nesse momento, que realmente temos problemas, né, com os quais a gente tem que se deparar e enfrentar reflexivamente e através da ação, né? Mas eu queria perguntar para vocês que vocês trouxessem aí nas palavras que vierem à cabeça, né? Como é que a gente deixa, então, de ser essa mulher náufraga no meio do oceano do machismo, né? Como é que a gente faz para parar, né, de simplesmente boiar aí no meio? O que que a gente faz? Vocês já apontaram as questões das ações, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito, Paula, assim, que a gente precisa retomar o início da nossa fala, para a gente não se perder. Que é o quê? A amizade. Nós precisamos nos conectarmos do ponto de vista da amizade, essa amizade que é um ato de subversão política Sim, que vai efetivamente nos conectar. E quando eu falo em conexão, é justamente sair dessa ideia de que a gente tem essa falsa impressão de conexão via redes sociais, de movimentação via redes sociais, e se conectar fisicamente, olhar umas nas outras, perceber umas às outras, ouvir, que é um ato de resistência maravilhoso, a gente poder parar e ouvir umas às outras e construir efetivamente espaços de diálogos, né, de luta. A Copevin, por exemplo, que a Thalita vai poder falar melhor em nome da Copevin, o NUCA também, eu fiz parte do NUCA, que é o Núcleo de Combate ao Assédio, é um dos núcleos, né, que está tendo muita importância dentro das instituições de ensino, principalmente, para combater efetivamente o assédio. E esses núcleos são compostos principalmente, mas não apenas, por mulheres que não conseguem mais conviver com a quantidade de ações assediosas dentro da instituição, né? abusos, né? Mas é bom a gente pensar também que essa relação de amizade, né, a nossa relação de amizade feminina, ela se distingue muito da amizade masculina. Sim, Eles têm uma relação, porque foi socialmente e historicamente ao longo do tempo ensinada aos homens a se perceberem como amigos e como fiéis amigos e como camaradas, sim. que nós mulheres não aprendemos. Não dá nem para dizer que a gente desaprendeu, porque realmente a gente não foi ensinada a gente essa relação. O que nos colocaram como amizade depois está envolto numa relação até um pouco doentia, patológica mesmo, de rivalidade, né, de crítica umas às outras, que é uma estratégia capitalista e, sobretudo, machista para nos desmobilizar. Sim, Né? é Porque quando a verdade. gente se perde, perdendo tempo, olhando para o corpo de uma colega, para a vida de uma colega e moralizando essa colega, a gente está perdendo a oportunidade de acolher essa colega, de poder lutar junto com ela. Acho que a gente até conversou isso também, né? Que a amizade feminina, quando ela não está
restritiva a isso, ela está sempre na parte muito do cuidado e voltada apenas para as suas amigas amorosas, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, assim, a mulher que muitas vezes, quando tá presa, é ela que vai visitar a outra mulher que está presa. Porque é o quê? Tem a ver com o cuidado, né? E isso também acontece, né, ao contrário, né? Quando o homem está lá preso, né, encarcerado, né, falando assim, é a mulher que cuida. Mas geralmente o homem ele não tem esse compromisso com se a mulher dele estiver presa, ele vai lá cuidar, levar comida, geralmente ele foge, né? Tem um exemplo que também ficou muito claro da Preta Gil, né? Que foi muito noticiado na mídia, que ela desenvolveu câncer e ela foi traída, né? E aí, pelo marido, né? E aí o marido abandonou ela. E geralmente ficou quem? As amigas cuidando dela nesse processo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de amizade feminina, e esse tema para mim, quando a Paula falou do título, né? Amizade entre mulheres é um ato, é uma luta política, né? É um ato político também, né? E a gente destrinchar essa amizade que não é apenas para os nossos, que é o que Sayonara falou, para a gente retomar, não é apenas com os nossos pares, das pessoas que nós temos afeto e ficar restrito ao cuidado, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Quando eu vejo uma mulher, né, numa posição de poder, e nem só numa posição de poder, porque não vamos falar apenas das posições de poder, mas daquelas mulheres que estão sendo assediadas, como é que eu olho ela? Né? Geralmente nós mulheres, por essa cultura patriarcal, por essa estrutura machista, às vezes a gente vai olhar para ela. Ela teve culpa mesmo, ela realmente estava com aquela roupa. A gente, ou seja, reproduz aquilo que os homens fazem conosco. Ou seja, esse machismo está incorporado. Então, assim, desfazer, né? Tirar essas armaduras que foram colocadas nos nossos corpos, na nossa mentalidade, na nossa forma de enxergar a nossa colega, né? E aí, não só nesse vínculo de afeto, eu acho que a gente precisa remodelar a forma como a gente olha as mulheres, porque a gente olha os homens com muita admiração, né? Então, um homem ele pode errar 100 vezes, mas um homem pode errar 100 vezes, mas se ele errar uma vez, ele sempre vai ser lembrado por aquele acerto. A mulher não, a mulher se ela acertar 99 vezes e ela errar uma vez, vai ser massacrada. Então, a gente faz parte também desse corporativismo, dessa visão, né? E aí, essa diferença entre a amizade masculina, falar um pouco da amizade masculina, né? Tem esse senso de lealdade entre eles. Então, falando bem no popular, né? Então, os homens, eles gostam de ficar comunicando e acobertando, por exemplo, possíveis traições que o amiguinho dele fez. Eles acobertam isso, eles têm um pacto, né, de lealdade. E as mulheres, não existe muito esse pacto de lealdade. Mesmo esses homens não sendo grandes amigos, mas por eles serem homens, é isso que a gente está falando, por eles serem homens, eles têm o pacto de lealdade entre eles. Eles não precisam se amar. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa se amar, gostar de todo mundo. Mas qual é o pacto de lealdade construído entre as mulheres, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa começar a desenvolver. Sim, perfeito, Thalita. Eu acho que isso dá aqui o material para o nosso encerramento, que é que eu queria trazer um pouco dessa reflexão justamente do ponto que você e Sayonara trazem aí, de que as mulheres também representam o patriarcado e de que elas estão, de alguma maneira, engendradas na lógica do patriarcado e reproduzem sem nem perceber que estão reproduzindo, né? Então isso está tão incorporado, está no corpo, né? A maneira como a gente se posiciona, enfim, isso está tão próximo da gente que eu queria que vocês deixassem uma espécie de mensagem, não só respondessem, mas deixassem uma espécie de mensagem para quem, olha, eu não aguento mais, eu quero sair desse lugar, né? Esse lugar, ele ele pode ser confortável porque a gente está habituado a ele, mas ele também é extremamente perturbador, né? Então deixassem uma mensagem de libertação, né? É um desafio deixar uma mensagem depois que a gente fala quase uma hora aí. 41 minutos. Horas a fio falando sobre essas questões, mas assim, primeira coisa que eu gostaria de falar é que, primeiro é pensar que o machismo, ele não nasce com um órgão sexual. Então, claro, obviamente, que os homens se acomodam no lugar do machismo e representam ele com muito vigor, porque acomoda ele os signos, né, sociais, coloca o homem no lugar do comodismo. Então, é muito mais prático para o homem exercer o machismo. É por isso que a gente entende quase como natural. É um homem mesmo,
E aí a gente naturaliza isso, né? Mas ninguém nasce machista, a gente se torna machista. E não só e é justamente por isso, na verdade, que as mulheres também são tão machistas quanto. E aí, a mensagem que eu queria dizer é o seguinte: é necessário. A Angela Davis diz que não basta não ser racista, né? Isso. É necessário ser antirracista. E eu diria, aproveitando aí, fazendo uma paráfrase dessa frase da Angela Davis, eu acho que não basta não ser machista, tem que ser antimachista, né? A gente precisa ser antimachista. Então, as mulheres, elas precisam se policiar diariamente, de uma forma assim, constante, porque nos ensinaram a ser machista, né? Nós somos machistas. Eu luto cotidianamente para não ser machista, mas está enraizado em mim olhares que às vezes eu percebo, nossa, mas será que isso não é porque eu estou sendo machista? Né? Será que esse meu olhar não está sendo moralista? Então, veja, a gente está falando aqui o tempo inteiro em desconstruções, em respeito, em o papel da mulher na luta, nessa amizade, nessa luta política, mas ao mesmo tempo eu estou chegando aqui no final me reconhecendo como uma pessoa que faz parte de uma sociedade que Sim. me produziu também como Sim. uma pessoa machista. Então, é necessário que a gente se policie cotidianamente para que a gente não exerça esse papel de machista, para que a gente sair desse lugar não é fácil. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer é assim, mulheres, vamos à luta. Muito bom, muito bom. Reconhecer, né, que a gente precisa mudar o machismo que está dentro de nós, eu acho que é o primeiro passo, porque enquanto a gente não entender que nós temos sim, nós mulheres, né, temos práticas machistas, práticas que o patriarcado, ele que vai se beneficiar com isso, então enquanto a gente não achar que não, nós já estamos livres, não preciso mais, então eu acho que a mudança ela não vai haver, então eu acho que a gente precisa dessa, eu vou falar essa palavra, humildade mesmo, de reconhecer. E aí, tem uma coisa que eu gosto de falar nessas horas, né? Que quem está ao seu lado na trincheira? Aí tem uma pergunta retórica: e isso importa? E aí a frase termina assim: importa muito mais do que a própria guerra. Porque quem é que está do nosso lado, quem é que vai estar olhando por nós, vai estar sentindo aquilo que eu sei que eu sinto, porque eu sou mulher, eu sei como às vezes são os olhares dos homens quando a gente vem com uma roupa bonita, né? Ou então quando eu sou silenciada, as pessoas não prestam atenção só por eu ser mulher. Então, eu sendo mulher, quando eu vejo uma mulher passando por essa situação, eu consigo sentir a dor dela porque eu vivencio isso também. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa sensação de lealdade e de apoio com outras mulheres. A gente não precisa ser amiga de todas no sentido esse afetivo, como a gente falou aqui, né, durante todo esse podcast, amar todo mundo. Mas é exercer na prática a sororidade e exercer na prática, como o Bell Hooks falou no início, amor ele não é sentimento, amor ele é ação. E a ação a gente coloca no dia a dia através das nossas práticas, né, dos valores que a gente quer agora começar a trazer para as nossas instituições, para o nosso ambiente de trabalho, para que assim a gente consiga se, né, libertar mesmo. Então, enquanto todas as mulheres não forem livres, eu também não serei livre. Sim, muito bom, gente. É isso, né? A gente vai encerrar agora falando, tudo isso ressoa, tudo isso continua, né? Tudo isso precisa ressoar, porque de fato esse enfrentamento ele é cotidiano e é um enfrentamento, como a Sayonara disse, como a Thalita disse, é um enfrentamento das estruturas às quais a gente pertence e que habitam em nós, né? Então é uma resistência que acontece todos os dias, né? Nessa escuta da gente, do outro, das outras, né? Mas isso não se interrompe, isso acontece todos os dias e vai acontecer sempre, né? A gente precisa estar atento o tempo todo. Agora, para a gente encerrar, eu queria que vocês trouxessem uma dica. Eu acho isso importante, né? Porque a leitura, o cinema, as artes, né? Sempre abrem para a gente perspectivas que são fundamentais para tocar a nossa sensibilidade e o nosso intelecto, né? Então,
O que que vocês indicam para quem está escutando, né? Eu já indico esse. Sobre o assunto do feminismo. Eu já indico esse livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Ela faz um apanhado geral sobre o que é o amor ágape, o amor eros, ela faz essa diferença e fala muito sobre o que a gente comentou um pouquinho sobre o amor na amizade, né? E como deve ser efetivado esse amor na amizade. Então, ele não é quando a gente fala assim, tudo sobre amor, geralmente, às vezes as pessoas levam para o lado romântico, mas não, é o amor como ele deve ser, né, na visão da Bell Hooks, que é a prática. Então, eu fiz uma listinha. Gente, eu não posso deixar de falar, por favor, me escutem. Claro. Além de indicar esse podcast aqui, Sim. que é maravilhoso. Eu amei. Ao invés de fazer aliás, eu estou aqui fazendo uma autocitação. Me ouvam, por favor. Me escutem. Ouçam a amizade entre mulheres da luta política. A minha filhinha, eu fiz uma paráfrase aqui de novo, mas foi com a minha filhinha, a Helena. Me ouvam. Me ouvam, por favor, me ouvam. Brincadeira, gente. Escutem esse podcast e agora eu trago aqui uma listinha para vocês. Eu tenho um livro da Débora Diniz, antropóloga da UNB, maravilhosa, Sim, muito militante, né? E, inclusive pela questão do aborto, Sim, enfim, que é a Esperança Feminista. Isso. Esse livro é transformador. Na verdade, ela diz que é uma espécie de verbiário feminista. Então, tem alguns verbos, são 12 verbos que ela elenca, para o fazer justamente da luta feminista. E 2 verbos, inclusive ela escreve junto com a Ivone Gerbara, né, que também é uma grandiosa feminista e teóloga, e aí tem 2 verbos que, para mim, assim, moram dentro de mim, na minha atividade feminista. O primeiro dele é desobedecer. Amo essa palavra. Eu adoro esse verbo, desobedecer. E o segundo que eu escolhi é acalentar. Eu acho que a gente precisa se acalentar a nós mesmas, né, de todo esse sofrimento diário que a gente enfrenta com essa sociedade patriarcalista e as outras, acalentar as outras também. Depois tem o ponto zero da revolução, que eu já falei aqui hoje, que é da Silvia Federici. Ele tem como subtítulo Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. Nesse livro ela vai tentar trazer uma perspectiva de luta de classe e percebendo o papel da reprodução sexual do trabalho. Então, como que as mulheres acabam reproduzindo para o mundo do trabalho, né? Fantástico esse livro. Tem um outro que é o Feminismo é para Todo Mundo, que é da Bell Hooks, que eu acho que é muito importante para todo mundo se tornar... Uma linguagem fácil, muito didático, para todo mundo se tornar efetivamente feminista, para quem não é ainda ou não se considera, porque tem uma carga negativa muito grande em torno dessa terminologia, né? Então, às vezes as mulheres têm uma desconfiança e um medo muito grande de se auto-intitular assim. Leiam a Bell Hooks e aí vocês vão poder se falar e se colocar como feminista sem medo. E eu indico também nas redes sociais a revista TPM, porque nem todo mundo segue, e essa revista é muito feminista e traz questões muito reflexivas para a gente que, bom, para quem está nas redes sociais, no Instagram, é bem importante, sabe? Tem o podcast Praia dos Ossos, eu não sei se vocês já escutaram esse podcast, que é produzido pela Rádio Novelo e conta a história do crime da socialite Ângela Diniz. É maravilhoso esse podcast, traz uma questão de gênero assim fantástica, como a partir de um crime, o desdobramento dentro da justiça, e a justiça, diga-se de passagem, é muito patriarcalista no Brasil, como que vai se produzir toda uma discussão que é pautada no favorecimento em relação aos homens envolvidos nessa trama. E por fim, hoje eu estava lembrando e até anotei aqui hoje, é o filme A Filha Perdida, de Helena Ferrante, que passou em 2021, foi lançado em 2021 esse filme, e ele põe em xeque justamente o lugar da maternidade, porque a gente é acostumado a ver os homens saírem de casa e deixar a mãe solo cuidando dos filhos, e nesse papel aqui a situação se inverte e choca efetivamente todas nós mulheres. E é nesse chocar que a gente precisa desnaturalizar o papel da maternidade. Sim. E esse filme é realmente fantástico.
Bom, teria muitos outros, mas assim, seria demais, né? Só interromper um pouquinho, siga também no nosso Instagram, porque nós vamos colocar as recomendações de Sayonara lá no Instagram. Nosso Instagram vai voltar a ser reativado agora, então as recomendações de Sayonara, a que eu coloquei também, vão estar lá como dicas. E também vai ser um lugar onde a gente vai falar sobre assédio, essa parte educativa, numa linguagem muito legal, e vocês vão gostar. Pronto. Maravilha, eu vou agradecer aqui a presença ilustre da Sayonara, da Thalita. Obrigada. A conversa foi maravilhosa e ela precisa acontecer sempre, não só numa comemoração, mas marcando que essa comemoração é uma comemoração de luta e essa conversa nesse tom amistoso que teve, ainda assim é uma conversa sobre luta, a partir da luta, né, de mulheres que lutam. Então é isso, a gente deixa a nossa mensagem para o 8 de março. Obrigada, Obrigada, Paula. amei. Muito obrigada. E obrigada pela condução, porque a Paula conduziu super bem, essa voz maravilhosa. Amei, amei, amei. Vamos ter outros, aguardem.